Oiê! Estamos começando mais uma live Jazz for Fun. Vamos ver o pessoal entrando. Oi, 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 boa noite. Gente, agora que eu vi que dá pra botar uns filtros aqui na live, que chique! Oi, gente, boa noite. Hoje eu preguei uma peça. Quem entrou um pouquinho antes me viu numa outra live, que eu tava na live da Estação das Artes Escola, e hoje eu fiz uma participação dançando um exercício junto com a minha filha. Não sei se vocês viram, mas foi muito legal, muito bacana, assim, eu e ela juntas aqui, dançando, foi bem bacana. Mas foi rapidinho, assim, foi um exercício, foi às 8h30 da noite, então eu entrei com o Jazz for Fun, então quem conseguiu, tava ali na rede online, deve ter visto. Gente, eu tô adorando que agora aqui dá pra trocar. Ai, que bacana. Boa noite, mandem coraçãozinhos pra chamar o pessoal, que hoje nós temos live Jazz for Fun e nós vamos falar sobre estruturas de aula infantil, que é um tema, acho que bem importante agora nessa época. E faz tempo que eu não falo sobre o tema infantil, então as próximas lives, anotem aí, as próximas lives do mês de abril vai ser só sobre aulas infantil. E quando eu falo infantil, eu pego bem aquela faixa etária dos 6 até os 9, 10 anos, que são os bem pequenos, né? A gente precisa entender que nós temos, na verdade, 3 faixas etárias bem distintas, assim. A gente tem uns bem pequenos ali, dos 6 até os 9, né, que estão ali bem no início, começando, né, a modalidade. Depois nós temos o infanto juvenil, ou júnior, né, tem pessoas que chamam de júnior, que é a faixa etária dos 11 até os 12, 13. E aí depois a gente tem o juvenil, que é a partir dos 14, que daí já tem uma outra cara, né, de aula. Então é bem importante, assim, nesse primeiro momento, a gente primeiro entender... Ai, gente, aqui que eu botei um coração em mim, aqui apareceu. Que horror. Vamos tirar isso aqui. Ai, ai. E então é bem importante a gente entender essas diferenças de faixa etárias, porque isso faz muita diferença na aula, muita diferença na estrutura, muita diferença no que a gente vai trabalhar com as crianças, no que eu vou trabalhar, né, com os júniors e o que eu vou trabalhar com os juvenil. Eu gosto muito de chamar infanto juvenil, eu gosto desse nome, então na minha escola a gente divide em jazz infantil, infanto juvenil e juvenil. Eu acho que fica bem dividido e na minha concepção fica bem entendível essa questão das diferenças, assim, dentro das faixas etárias, tá? Porque quando a gente fala em infantil, a gente tem que pensar na criança entrando na modalidade, ela recém está aprendendo o trabalho, o trabalho motor dela recém está começando a aflorar, né? Ela recém está começando a entender, né, o que é direita e esquerda, o que é para frente, o que é para trás. Então, é bem diferente o trabalho que a gente precisa fazer em sala de aula com esses bem pequenos, né? E no jazz, que a gente precisa de uma movimentação ampla, toda hora troca de peso, toda hora troca de direção. Vocês imaginem para a criança que ainda não consegue ainda nem às vezes, né, correr direito, tá aprendendo ainda conhecendo o corpo, né? A criança tá crescendo, tá em pleno desenvolvimento, então às vezes, né, tá com dor nas pernas, às vezes cresce, né, dá aquele estirão muito rápido e aí o corpo fica meio bagunçado, assim, né? Fica com as pernas compridas, o tronco às vezes mais curto, ou às vezes a criança, ela tende às vezes a esperar ainda se sentir mais segura para executar as movimentações, porque ela mesma se sente fora, assim, né? Então eu acho que por isso que é bem importante a gente dividir bem as idades antes de organizar as nossas aulas.
Hoje eu vim falar sobre estrutura, eu vou falar um pouquinho de conteúdo, eu vou falar um pouquinho de tudo, assim, da forma como eu vejo em cima, né, do Just for Fun. Ariane, agora que eu vi que a Ariane entrou, Ariane, eu não me esqueci de ti, tá? Eu vou te mandar lá o material, o link. Deixa eu ver, a Valéria escreveu aqui, mas não seria importante dividir também por nível? Tenho alunos mais velhos em turmas mais iniciantes, pois estão iniciando nas descobertas. Não, com certeza, Valéria, mas o meu intuito hoje aqui é falar sobre os pequenos, tá? A gente não vai falar sobre os adultos iniciantes, vamos supor, ou juvenil iniciante, que é uma coisa bem interessante a gente falar aqui, pode ser para uma outra live, crianças com 12 anos que querem começar a dançar. Né? É uma faixa etária que surge muitos alunos e é uma das faixas etárias mais difíceis de você começar um trabalho assim do zero, porque as crianças que acompanham, né, te acompanham lá de antes, né, com 6, 7 anos, com 12 já vão saber muita coisa, já vão ter um entendimento muito amplo, a diferença é gritante, então é bem interessante, a gente pode falar numa outra live sobre a questão dos nivelamentos. Professora Flávia Burlini aqui com a gente, maravilhosa, boa noite, boa noite. Aproveitando, lembrando, eu vou fazer um curso com a Flávia agora, no início de maio, que é Coreografias Infantil e Infanto-Juvenil, concepção coreográfica, então, ó, indico muito porque a gente precisa estar sempre estudando, né? Não é porque eu tô aqui fornecendo o meu saber que eu também não estudo, gente. Pelo contrário, eu estudo muito, muito mesmo, sempre. Sempre tô revendo conceitos, até coisas que eu falo e tal, né? E isso é muito bom, é um exercício que a gente tem que fazer diário. Bom, gente, continuando ali a minha fala, nós vamos falar sobre os bem pequenos, né? Então, claro, tem a questão do nivelamento, tá? Mas quando a gente inicia com um grupo lá no início, é muito mais fácil nivelar. Por quê? Porque as crianças, elas vão começar do zero. Elas ainda não têm um repertório no corpo. Então, a gente pode moldar como a gente quer. A gente pode moldar a massinha, né? Eu penso numa massinha de modelar. Então, a gente pode moldar como a gente quer. Por isso que eu acho que é muito mais difícil nivelar infanto, juvenil, crianças com 12 anos, né, que já tem pode ter vícios já corporais, mesmo não tendo praticado a dança, e é mais difícil. Então, quando eu penso, né, bom, eu vou trabalhar com um grupo de crianças de 6 e 7 anos, o que é o mais importante dentro da sala de aula? Trabalho de coordenação motora. A técnica do jazz, propriamente dita, ela não vai aparecer no primeiro momento. Por quê? Eu faço assim por quê? Porque dentro da técnica do jazz a gente precisa a coordenação motora de uma forma de trabalho de lateralidades, né? De sempre estar trocando peso. Então, se a gente for pensar por esse lado, a gente está assim trabalhando a técnica do jazz num primeiro momento, porque eu vou estar trabalhando o quê? Deslocamento. Frente, trás, lado, o outro. Então, para mim, o mais importante, a premissa para turmas bem assim iniciantes, com crianças de 6 a 7 anos, é o trabalho de coordenação motora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou expor a criança a movimentos simples, né? Às vezes é só um step touch para um lado e para o outro diversas vezes, ou um step touch duplo, ou um step touch para frente, um step touch para trás, um step touch para a direita, um para a esquerda, e fazer com que ela sinta a diferença da troca do peso. Então, a troca do peso nesse momento ela é muito importante. Ela é até tão importante quanto o trabalho de braços, que é algo que a gente também vai trabalhar muito com as crianças bem pequenas. Como é que eu vou começar? Eu vou começar antes por braços, trabalho de braços mais frontais, não tanto circulares, porque o circular ele é um pouco mais difícil, tá? Então o circular ele entra num segundo momento, né? Os movimentos de rotação, né? De rodar, fazer um catavento, né? Então são movimentos que vão vir depois, mas na premissa, assim, para mim, quando eu monto a minha aula, eu sempre penso em movimentos simples, onde eu possa deslocar a criança pelo espaço, né? E que ela entenda a diferença de estar na perna de base, estar avançando, saindo da base. O peso dela, para onde que ela tá indo, né? Isso é bem importante. Segunda coisa importante, a aula precisa ser lúdica, ela precisa ser divertida. Então a gente entra com a ludicidade.
Então, se eu vou fazer um exercício de salto, eu vou inventar, vamos pular o laguinho, vamos tentar buscar as estrelas no céu para se esticar. Então, essa questão de usar palavras que se aproximem da natureza, do ser da criança, ela é muito importante também nesse início, tá? Outra coisa, diversão. Como é que eu trago a diversão para dentro da sala de aula? Além, né, da ludicidade, eu trago também a questão das acrobacias. Porque acrobacia, gente, não tem criança que não goste. Qual é a criança que não gosta de saltar? Qual é a criança que não sonha, até os adultos sonham em entrar naquelas camas elásticas gigantes e ficar pulando naquilo, né? Então, assim, vocês imaginem as crianças, né? Trazer aquelas bolas grandes de suíças para poder fazer exercício. Então, eu uso muito materiais com acrobacias, né? Estrelinha, parada de mão, ponte. Isso, gente, é muito importante nas aulas de criança. A gente não pode fugir. Por quê? Porque a acrobacia, a questão da ginástica dentro da dança, apesar que aos poucos ela vai, né, quando a criança vai crescendo, vai mudando de nível, essa questão da acrobacia ela não é tão importante, ela vai deixando de lado, né? Ela vai aprendendo outras técnicas mais importantes. Mas para um primeiro momento, é a melhor coisa que a gente tem para trazer para dentro da sala de aula são as acrobacias e exercícios da ginástica. Então, o Jazz for Fun, quando eu estruturei, eu estudei muito essa questão da ginástica artística dentro da aula de jazz. Os benefícios que ela trazia para as crianças. E são benefícios não só físicos e motores, mas também a questão da diversão, né? Então, eu via que eu perdi, às vezes, muitas alunas para ginástica. Então eu pensei, não, eu tenho que trazer a ginástica para dentro da minha aula, né? Por quê? Porque a ginástica vai trabalhar a força, vai trabalhar equilíbrio, vai trabalhar também a questão, né, da diversão, vai trabalhar, ajudar nos saltos, vai ajudar nos rolamentos. E se a gente for parar para pensar, dentro da técnica do jazz, a gente precisa rolamentos, a gente precisa trabalhar saltos. Então, é muito importante. Tiago, querido, agora que eu vi que tu tá aqui, Marise, nossa, tem tanta gente linda, querida aqui comigo. Ó, a Ju falou aqui, ó, uso demais as acrobacias, aprendi com você no curso presencial, já tem uns anos e desde então não parei de inserir nas aulas, ó. Muito bem, Ju, que legal, hein? A Ju então fez o meu curso presencial e realmente, gente, assim, ó, muda a aula da água pro vinho. Por quê? Porque a gente está fazendo um benefício para os nossos alunos, não só trazendo diversão, a gente está preparando o corpo para que quando elas chegarem lá com 10, 11 anos, elas terem um domínio corporal ótimo para a gente poder sim daí inserir técnicas mais expressivas assim dentro do jazz. Então assim, ponte, inversão, parada de mão, nossa, olha a parada de mão, a gente faz uma força incrível para ficar na parada de mão, né? Então colocar a criança na parede, fazer parada de mão, isso vai beneficiar o quê? Vai trabalhar força de braço, para quando ela precisar usar o chão, ela vai estar então com o corpo preparado, com força suficiente então para executar coisas mais complexas. A Marisa colocou, mas infelizmente não estou podendo trabalhar com elas porque as aulas estão online. No online agora, eu vou dizer que as minhas alunas estão sentindo demais a falta das acrobacias, então eu tento fazer acrobacias mais simples, tipo rolinho, ponte, peixinho, que são coisas mais simples, né? E a parada de mão, parada de cabeça, essas coisas eu não tô dando porque eu tô aqui, elas estão online, então é muito complicado e fica difícil também, elas podem se machucar. Então, durante a questão das aulas online, eu tô deixando um pouco de lado. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não tenham medo. Eu sei que tem gente que tem medo de inserir isso dentro da sala de aula. O que a gente pode fazer, então, para se sentir mais seguro para passar isso para os nossos alunos? Tentem fazer um curso de ginástica, né? Eu tenho um amigo, super indico, o Rodrigo, que é professor aqui do Clube União, aqui de Porto Alegre. Ele já deu várias vezes um curso de ginástica para dança, para ele ensinar as questões básicas da ginástica para a gente usufruir dentro das aulas de dança. Então, isso é bem bacana, a gente tem que procurar, então, esse tipo de saber para também se sentir seguro na hora de passar para os alunos.
Aqui tem, vamos ver quem mais a Valéria colocou. Eu sempre utilizei com as menores, mas até as maiores gostam. Não, as maiores adoram, né, gente? Mas às vezes, o que acontece? Aí vem a questão do nivelamento, né? Se eu tenho uma turma que, ok, metade da turma consegue fazer parada de mão e tal, e a outra metade não consegue, eu vou ter que jogar isso de uma forma assim, que não vai ser toda a aula, que nem com as pequenas, que as pequenas eu faço toda a aula acrobacia, com as maiores eu não vou conseguir fazer isso. A menos que, bom, ok, eu preciso para alguma coreografia, alguma coisa que lá no meio da coreografia eu vou inserir algo mais acrobático, eu preciso colocar. Bom, daí sim eu vou ter que passar isso para todas. Senão não é um conteúdo importante, tá? As acrobacias, elas são importantes sim, bem no início, porque elas vão ajudar e vão pavimentar, então, a nossa formação do aluno para quando ele chegar lá e precisar, então, ter o domínio, ter a força e não ter o medo do chão, porque o que eu via muito, gente, antes de inserir as acrobacias nas aulas, é que as minhas alunas do juvenil e do infanto juvenil tinham medo ou não gostavam de fazer chão. Por quê? Porque elas não tinham passado por esse processo de a gente utilizar muito o chão. E com as crianças não têm tanto medo, né? Tu pode ver que às vezes elas caem na aula, elas riem, né? Acham engraçado, e as maiores já não, né? Então, por isso que se a gente conseguir inserir bem das pequenininhas, isso vai facilitar a nossa vida depois. Bom, outra coisa bem importante com as crianças é que dentro dos conteúdos, o que eu mais utilizo da técnica do jazz para as pequenas é os saltos. Por quê? Porque os saltos são, dentro da técnica, é o que é mais próximo da realidade das crianças. Ensinar giro, gente, é uma técnica difícil, requer muito trabalho de postura, muito trabalho de balance, meia ponta alta, tem que estar encaixada, tem que saber utilizar o passeio, ou se é um outro giro, tem que saber, né, tá na posição, as escápulas tem que estar no lugar, o core tem que estar fechado, os braços tem que estar alinhados. Então, assim, o giro, ele vai entrar, assim, o giro técnico, ele vai entrar depois. Então, o primeiro conteúdo que se aproxima com as crianças são os saltos e as acrobacias. E a questão da coordenação. Então, tendo essas três bases, esses três pilares dentro da aula, vocês vão conseguir estruturar uma aula legal para os pequenos e conseguir fazer com que elas comecem a ficar preparadas para quando crescerem, entrar então dentro da questão dos isolations, das ondulações, dos giros, que também faz parte da técnica do jazz e que vão entrar progressivamente, então, depois, nos próximos anos. Falando assim, né, um pouquinho sobre os pilares que norteiam os conteúdos e falar um pouco de conteúdo, como é que eu divido, então, essa aula? A divisão das aulas de jazz, falar sobre estrutura de aula, ela é muito, como é que eu vou dizer, ela é muito singular. Por quê? Cada professor tem a forma de trabalhar. E cada forma não quer dizer que tá errada ou que é a melhor. Existem variadas formas, né? O jazz, ele dá essa mobilidade para o professor, ele oferece isso para o professor, de a gente poder, então, utilizar as melhores formas que a gente acha que para nós pode funcionar bem na nossa aula. Ou seja, eu posso começar a minha aula na barra, eu posso começar no chão, eu posso começar de frente pro espelho, eu posso começar fazendo, sei lá, uma brincadeira. Então, essas possibilidades que o jazz nos permite, faz com que, então, o professor possa, dentro disso, tentar ver o que encaixa melhor com seus alunos, porque vai depender muito da sua realidade, né? A sua realidade de trabalho, as condições, os lugares aonde você está trabalhando e também na questão da turma, né? Como é que é a turma? É uma turma agitada? É uma turma que as meninas são concentradas, os meninos também? Ou se é uma turma onde eu tenho crianças muito diferentes uma das outras? Ou se é uma turma que todo mundo se dá bem? É uma turma que é mais bagunceira? Então, isso tudo também vai influenciar quando a gente fala em criança. Então, como é que eu gosto de trabalhar? Aqui, antes de só continuar, eu quero ler algumas coisas, porque senão eu me passo, gente, fico falando aqui. Ó, tem gente que tá dizendo que tem medo de utilizar as acrobacias, né? Mas as acrobacias, elas são incríveis mesmo em aula. Quero muito fazer seu curso presencial. Ai, querida, vamos junto, vamos lá. Se Deus quiser, logo nós estamos aí de volta no presencial, né, gente? Ai, olha, eu rezo todo dia.
O Aguinaldo, querido, o Aguinaldo tá aqui com a gente hoje, sábado eu vou estar lá conversando com ele também. E bom, então vamos falar um pouquinho sobre as estruturas. Como é que eu estruturo a minha aula, tá? A minha ideia de aula infantil. Eu vou dizer bem claro, é a minha ideia. Não quer dizer que é a correta, gente. Né? Ninguém é dono da verdade, vocês podem organizar como vocês acharem melhor. Como é que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de primeiro fazer um boas-vindas com as crianças. Eu gosto de deixar as crianças conversarem. Então eu perco não, né? Eu incentivo esses 5 minutos, né? Eu invisto nisso para que as crianças façam uma aproximação entre elas, que eu acho super importante, né? Elas são um grupo, elas vão trabalhar em conjunto, elas precisam se conhecer e precisam se dar bem. Isso é muito importante. Então eu faço sempre esse approach, assim, esse início com as crianças para elas se conversarem. Às vezes eu deixo 5, às vezes eu deixo até um pouquinho mais, se eu vejo que é importante. E até no online eu faço isso muito. Então quando elas chegam, eu pergunto, né, converso com elas, como é que foi o fim de semana, né, como é que elas estão, como é que tá tudo bem. Isso é muito importante pra gente saber como é que vai ser o ritmo da aula. Depois eu parto diretamente para um aquecimento articular dinâmico. Então eu já começo com a dança, claro, super simples, gente. Trabalho de aquecimento dos membros superiores, inferiores, cabeça, mas tudo bem simples e dinâmico. Então eu vou botar uma música bem alegre. Provavelmente eu vou estar usando um Na United, né? Que elas amam Na United. Então eu vou estar ali trabalhando as músicas que elas gostam de uma forma bem ativa, assim, fazendo com que elas estejam bem felizes nesse início, que a gente tem que começar com empolgação. Então a gente começa com empolgação, elas lá, então, aquecendo de uma forma simples. Então eu uso conteúdos muito simples, step touch, touch steps, eu uso os rolls de ombro, eu uso também os cat steps, o pivot turn, que são movimentos simples, assim, para fazer esse aquecimento articular. Eu levo assim umas 3 músicas e acabo fazendo já movimentos que eu vou utilizar na sequência de final de aula. Então, se eu quero colocar, sei lá, um movimento assim com os braços, lá na hora do aquecimento eu já faço para ver se elas já vão entender esse movimento. Então, eu já vou dando umas pitadinhas assim de algumas movimentações simples que elas vão utilizar lá no final da aula na sequência. Então, eu já nesse aquecimento eu já introduzo algumas ideias de movimentos assim de improvisação, né, diferentes, não aqueles movimentos técnicos, para elas já poderem entender então o que depois eu vou passar para elas. Depois eu uso um exercício com as bem pequenininhas, é a parte que eu uso o exercício de acrobacia, né? Ou com as um pouquinho maiores eu já uso um exercício técnico de trabalho de plié, de trabalho de meia ponta, de trabalho de tandi, né, flex, ponta, relevé, né? Eu já começo a introduzir a questão dos balances. Gente, balance é vida. Eu amo, bom, quem me conhece sabe como eu gosto de giro. Então, assim, as minhas crianças giram porque desde o início eu já insiro os trabalhos de balance, né, em sexta posição, né, já vai lá, sobe na meia ponta e fica. E aí, para elas ficarem na minha ponta, eu posso inventar um braço, né? Vamos tentar esticar, alcançar lá as nuvens e tal. Então, assim, a gente já vai colocando na cabecinha delas essa importância. Depois, eu parto para um exercício de salto. O exercício de salto, ele é um exercício onde eu já introduzo uma brincadeira. Então, atualmente no online, eu tenho feito uma brincadeira com os nomes, eu faço as crianças decorarem, né, os nomes dos saltos, e aí eu faço um quiz, eu pergunto, que salto é esse? A prof vai mostrar. Aí elas vão dizer o nome, esse é o Star Jump. Então agora eu quero ver vocês fazendo o Star Jump. Então daí é um momento que elas, né, fazem um salto. Daí eu parto pro alongamento no chão, que é um alongamento também super rapidinho, divertido, tranquilo, sem se esgaçar, sem tentar rasgar as crianças, porque eu sou daquela linha de que a flexibilidade ela é importante, mas a mobilidade ela é mais importante nesse momento, porque a flexibilidade a criança vai alcançar, né? Se ela continuar com as aulas de dança, ela vai alcançar. Eu, antigamente, quando eu era mais jovem, eu achava que eu tinha que rasgar as minhas alunas, que eu tinha que abrir. Aí, o que aconteceu? A vida me mostrou que eu não precisava fazer as crianças sofrerem.
porque eu também não gostava, eu não me sentia bem de fazer as crianças se rasgarem lá, vendo que elas não gostavam, elas choravam, ficavam... E aí, a minha prova foi com a minha própria filha, porque a Selena, quando era criança, ela era muito grampinho, assim, ela não conseguia abrir as pernas. E aí, aos poucos, ela foi, e aí com 10, 11 anos, ela, pum, espacato no chão, pá, né? E aí, hoje em dia, ela é super flexível, assim, quem conhece já viu a Selena dançando, nossa, ela é super flexível, então, a flexibilidade, ela é conquistada. Se a gente faz um trabalho bom, bonito, correto, ele vai acontecer. Então, a gente tem que ter paciência com as crianças, né? As crianças, eu digo as crianças que têm dificuldade. Claro que as crianças que já têm flexibilidade naturalmente, a gente, né, pode usufruir, mas tomem o cuidado, tá? Porque eu acho que isso é uma coisa que também faz as crianças se assustarem um pouco e às vezes, eu não quero mais dançar porque dói, porque aquela hora da aula eu não gosto. Então, a parte da flexibilidade e alongamento, ela tem que ser tranquila, tem que ser bacana, tem que ser dinâmica também. Eu gosto sempre de uma aula muito dinâmica. Quem me conhece, as minhas aulas infantis são assim, um astral sempre em cima, né? É uma aula super rápida, eu deixo a playlist pronta e vamos lá, e agora já vai a outra música, para não dar tempo de as crianças também ficarem naquele ócio, assim, né? Então a aula tem que ser dinâmica. Aí depois eu parto para as diagonais, onde eu faço circuitos, eu uso materiais, só que, claro, no online não tá acontecendo essa parte, porque é impossível a gente fazer isso, né, num espaço como a gente está atualmente. Às vezes as crianças não têm um espaço adequado, né, então acaba que essa parte da aula não tá acontecendo atualmente. E aí eu já vou direto para a sequência, né, a sequência de final de aula, daí a gente faz a sequência de final de aula. E como eu tô sem essa parte do circuito, o que eu fiz no online? Eu substituí por uma brincadeira de final de aula. Então, no final de aula, a gente sempre faz uma brincadeira, faz estátua, às vezes eu faço a brincadeira da cor, que eu gosto muito. Quando eu parar a música, bota a mão na cor azul. Elas correm pela sala para achar alguma coisa com cor azul. Então, essas brincadeiras, a brincadeira das letras, né? Vamos fazer um A com o corpo. Como é que é um A? Como é que é um B? Como é que é um C? Que são brincadeiras que vem da dança criativa, né? Então eu gosto muito de trazer isso para dentro da sala de aula. E no final, né, depois dessa brincadeira, a gente dá um tchau junto, a gente, né, fala ainda com as alunas um pouquinho, dizendo, olha, espero que vocês tenham gostado da aula, a prof vai morrer de saudade, na próxima aula a gente se vê e tal, e deixar essa questão positiva, até porque no momento tá difícil, né, não só para nós, para os pequenos também, de a gente conseguir manter essa alegria. A Vanessa escreveu aqui, eu sou péssima girando, mas sou muito boa no balance, vai entender. Então deve ter alguma coisa, Vanessa, porque o balance é tudo, talvez às vezes alguma coisa na questão da postura, né? Às vezes um detalhe de braço, um detalhe de cabeça faz a diferença num giro, certo? E a Janete me viu hoje dançando, ó. Que legal. Bom, gente, essa é a estrutura de aula infantil que eu trouxe hoje para vocês, que é a forma como eu trabalho com as crianças. Na próxima live eu vou continuar falando sobre crianças, a gente vai continuar falando aqui sobre aula. Eu quero ver se eu trago uma live prática para vocês na próxima, a gente fazer um pouquinho dos exercícios de progressão, que eu chamo, que são esses exercícios de início de aula, de aquecimento, né? Então eu gosto de trabalhar com progressões, então a gente vai inserindo as movimentações e vai fazendo com que as crianças façam diversas vezes, né? Aqui me perguntou, a Dance Art, essa estrutura de uma aula de 1 hora? Sim, gente. Aula a partir dos 6 anos, sempre de 1 hora, tá? Minhas aulas começam a ter 1h15, 1h30, só a partir do nível ali infanto-juvenil para o juvenil que a gente começa a aumentar, então, além de 1 hora. Menos de 1 hora eu já acho ruim, tá? Porque a gente tem que pensar que as etapas fazem a diferença, né? Como é que eu vou dar uma aula de 45 minutos pensando nessas etapas? É bem difícil, né, gente? Até porque criança, às vezes, sabe lá, né? A gente precisa dar um tempo ali para conversar. Então, isso tudo tá dentro dessa 1 hora. Vai ter prática no Meet. Gente, no sábado eu tenho 2 recados bem importantes para vocês. Bem importante. Agora que eu me lembrei que o Agnaldo colocou aqui. Nesta semana, na sexta-feira, eu vou estar entrevistando aqui uma professora, a Priscila, que ela trabalha com criança, ela tem umas dicas muito legais, então eu vou trazer a Priscila para falar também sobre aulas infantis, né, já que a gente está falando sobre
dança infantil, então todo esse mês de abril eu vou estar focando muito no infantil, falar um pouquinho do Jazz for Fun também para quem não conhece. Então na sexta eu vou estar entrevistando a Priscila e no sábado eu vou estar sendo entrevistada pelo Aguinaldo Bonfim, que tá aqui com a gente, que ele tá com o evento do Mês Internacional da Dança pelo Instagram, vão ser vários professores maravilhosos, e nesse sábado eu vou estar com ele, eu vou dar uma parte prática e depois a gente vai conversar um pouquinho. Então eu espero que vocês possam me acompanhar. No sábado é às 19 horas, na sexta-feira é às 20 horas, e eu espero que vocês tenham gostado dessa Pocket Live, né? As nossas Pockets são de 30 minutos, acho que hoje eu até passei um pouco dos meus 30 minutos. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos vocês. Essa live vai sim ficar salva. Vocês podem ir lá, rever. Gente, me perguntem, me questionem. Por que tu faz essa estrutura? Eu gosto muito disso, porque às vezes, quando a gente responde alguém, a gente acaba repensando nas coisas. Às vezes a gente acaba aprendendo também, né? Então, por favor, gente, me mandem as perguntas, entrem em contato, sou super disponível. Quero agradecer então a presença de todos. E terça que vem a gente tem mais live. Quem é o Aguinaldo? Ah, o perfil dele tá aqui, ó. É Aguinaldo Bonfim Escola de Dança. Tá? Procurem lá. Muito bem. Ah, e agora também tem o último recado. Gente, então, eu olho para as pessoas, eu me lembro dos recados. A pessoa tá ficando louca, né? Olha só, último recado, nos dias 17 e 18 de abril eu vou estar com um super workshop com o professor Djalma Júnior, lá de Minas, que nós vamos estar fazendo um evento maravilhoso chamado Movimento Fala Jazz. Então vão ser aulas práticas, aulas de 2 horas, nós vamos estar falando sobre as nossas diferenças como professores, né? O Djalma é um super artista, super professor, querido. Então assim, ó, vai ser bem legal. Quem quiser informações, chama no inbox que eu mando lá todas as informações para vocês. E agora sim, né? Agora sim eu vou. Depois de tudo isso eu vou. Gente, beijo, boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.